29 de maio de 1885, nascia em Pedreiras Raimundo Corrêa de Araújo. O poeta seria, em 1908, um dos 12 fundadores da Academia Maranhense de Letras. Corrêa de Araújo foi um poeta maranhense que hoje está um pouco esquecido, como praticamente todos os autores que começaram a academia e começaram a produzir sua literatura no final do século XIX, começo do século XX, e que caíram no esquecimento. A academia, ela tentou recuperar esses autores, trouxe alguns uma publicação com a UEMA, tentou recuperar em livros, mas o público mesmo praticamente não conhece esse autor, e como não conhece também vários outros que ficaram esquecidos por conta, ou por várias razões, da falta de leitura do povo e pela própria falta de divulgação de alguns autores que nós temos até hoje. Temperamento muito forte, muito exaltado, do mesmo modo que ele odiava e contestava e se erguia contra as coisas, também ele tem um lado mais doce e mais lírico que se pode ver na poesia dele. Saudado por importantes nomes das letras maranhenses como Nascimento Moraes e Inácio Xavier de Carvalho, e autoproclamado o último sabiá de Atenas, o jovem Corrêa de Araújo viria a ocupar a cadeira de número 16 na Academia Maranhense de Letras, tendo como patrono o poeta Raimundo Corrêa. Ele começou a publicar cedo, com 18 anos publica o seu livro, depois entra para a Academia de Letras, e na Academia de Letras, quando ele começa a ser um dos precursores dessa academia, recebe incentivo dos seus contemporâneos. Sua obra é lida por alguns, não lida por outros no começo, e depois ele tem uma projeção literária em sua época, até cair no esquecimento. A imaturidade é comum da época, do momento que ele estava vivendo, da juventude, passagem para a fase adulta, e isso passa um pouquinho para seus poemas, que alguns você percebe que tem ainda uma maturidade que poderiam ser reconstruídos depois. Ele publicou, algumas pessoas devem ter encontrado alguns defeitos na época, como encontram até hoje, mas isso não vai torná-lo um poeta menos importante do que ele é. Corrêa de Araújo, de cuja obra poética se destacam os livros Harpas de Fogo, Evangelho de Moço e o póstumo Acrópole, faleceu em 1951, num período de grande turbulência política que culminaria na famosa greve. Ele estava realmente se preparando, muito jovem, então ele passa de um momento para outro. A oficina dos jovens, renascença literária, até fundar a academia, ajudar a fundar a academia. Isso demonstra o quê? Que ele estava se preparando. Ele estava se preparando, era um poeta que estava em formação, e essa formação literária dele passava por leituras também, percebe-se em sua obra a leitura de alguns autores parnasianos, simbolistas. Não se percebe na obra dele, assim, claramente a leitura de autores modernistas que influenciariam um salto maior na sua obra. Graduado em Direito, Corrêa de Araújo foi professor do Liceu Maranhense, diretor da Gráfica do Estado e, por 2 vezes, diretor da Biblioteca Pública. Frequentador da vida boêmia da cidade, fez o antigo motobar nascer sob o signo da poesia, dedicando-lhe, na inauguração, uma quadra. Sentei-me a esta mesa sem par e disse de mim para mim: o bar do senhor Serafim será o fim de todo o bar. Na arena, sou cavaleiro e menestrel. Chorosas notas desfiro no arrabal das dores. Brando a lança de lendas luminosas e a guitarra imortal dos trovadores. Buscando justas e buscando amores, vem-me em sonho todas as formosas, com uma harpa de pétalas de flores, como uma espada de jasmins e rosas. Seguirei combatendo destemido, e quando o dia em chagas escarlates, entre agonias e otobar vencido, ó bando loiro em sonho absorto, ponde este gládio tosco dos combates na tumba azul do cavaleiro morto. Esse poema representa muito, diz muito da personalidade, do temperamento do poeta. Porque você vê que tem aquele lado forte,
combativo, agressivo até, e o lado mais suave, com imagens bonitas. Corrêa de Araújo foi sucedido na academia pelo professor Domingos Vieira Filho, responsável pela criteriosa edição de Acrópole, datada de 1960. Ele é um poeta importante, primeiro, por ajudar a fundar a academia, por ter coragem de publicar os seus poemas com uma juventude ainda que, às vezes, uma aparente maturidade, e a importância dele também de servir de guia para quem veio depois. Porque quando ele publica, nós estamos saindo do parnasianismo e do simbolismo, e nós não temos ainda aquela leitura moderna da obra, que na obra ele também não tem. Mas quem veio depois já corrige algumas falhas dele e já tenta superá-lo em alguns momentos.